galerinha, como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre como foi que o povo africano chegou aqui no Brasil. Vamos lá? Bom, enquanto eles estavam lá na África, eles viviam cercados de riqueza, de florestas, savanas, grandes mares e uma grande fauna, que tinha uma estrutura social bem organizada. Eles dominavam técnicas de agricultura, metalúrgica e extração. Eles acreditavam num Deus maior, um Deus da criação, que mudava de nome de acordo com as suas tribos. E havia um número muito grande de tribos, e cada tribo com o seu líder. Haviam conflitos entre essas tribos, mas eles não almejavam disputas territoriais. Quando os colonizadores chegaram até a África, começou-se a comercialização humana. Os nativos daquela região foram forçados à escravidão e foram obrigados a servir como mão de obra nas terras novas. O Brasil, ele recebeu cerca de 40% dos escravos trazidos da África para a América. E esses escravos, eles foram levados às lavouras de cana-de-açúcar no Nordeste, ao ciclo do ouro em Minas Gerais e às lavouras de café no Rio de Janeiro. Eles foram retirados do seu país de origem, forçados a trabalhar comercializados e castigados por infindáveis anos. Muitos, infelizmente, morreram até antes de chegar aqui no Brasil, pelas condições precárias em que eles eram transportados. Alguns conseguiram fugir, e esses que fugiram criaram uma comunidade chamada Quilombo. Essas comunidades, quilombola ou quilombo, ela se caracteriza por ser uma comunidade isolada na mata, onde os escravos fugitivos se abrigavam, e lá eles tinham a liberdade de exercer sua fé e suas manifestações culturais, que como escravos eles não tinham essa liberdade, eles eram impedidos. E mesmo após a abolição da escravatura, lá em 1888, essas comunidades continuaram a resistir. Contudo, os quilombos não pertencem somente ao nosso passado escravista. Eles tampouco configuram uma comunidade isolada no tempo e no espaço, sem qualquer participação na nossa estrutura social. Ao contrário disso, são quase 4.000 comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiro. Elas se mantêm vivas e atuantes, lutando pelo direito de propriedade de suas terras. Existem comunidades quilombolas em pelo menos 24 estados do Brasil. Isso inclui Amazonas, Alagoas, Amapá e Bahia. Somente em 1988, após 100 anos da abolição da escravatura, a Constituição brasileira reconheceu pela primeira vez a existência dos direitos dos quilombos contemporâneos. A Constituição de 88 assegurou os direitos de propriedade a esses territórios coletivos. No entanto, a efetivação desse direito dos quilombos às suas terras ainda é um enorme desafio. Foi só em 1995 que o quilombo de Boa Vista tornou-se proprietário de seu território. Mesmo passando por inúmeros desafios, os africanos e seus descendentes não passaram ilesos de sofrer influências de seus colonizadores aqui no Brasil. Apesar deles nunca terem
apesar de nunca terem abandonado a sua cultura e suas crenças. O Marambirê é uma manifestação cultural quilombola que envolve dança, música e cantos, que fazem referência a antigos reinados da África Central. Isso ocorre principalmente em homenagem ao São Benedito, um santo católico que era venerado em Portugal. Ao ser trazido pelo Brasil pelos portugueses, ele foi prontamente adotado pelos escravos. Essas manifestações religiosas e culturais resistem no Brasil há mais de um século. Elas são instrumentos de preservação da cultura, das raízes africanas, das memórias dos escravos e de seus descendentes nas regiões amazônicas. Passada de geração em geração, a dança ela cria um universo teatral e ritual, com reis, rainhas, valsares, tocadores e contramestres. Vamos pensar num pequeno detalhe. Mesmo depois de ter passado tantos anos, a cultura africana continua viva e produtiva entre o povo, mesmo longe de casa. De que maneira eles conseguiram isso? Eles contavam as suas histórias. O ato de contar histórias torna quem as ouve um registro vivo dos acontecimentos e um arquivo de memória importante para um povo. Por esse motivo, era tão importante a oralidade e a comunicação entre o povo. Pois assim, eles eram capazes de passar todo o conhecimento que eles haviam adquirido, todas as experiências para a geração mais jovem, que a sua cultura, a sua fé, ela não fosse esquecida. Então, galerinha, você e eu somos memórias vivas, registros de tudo o que acontece no nosso povo. Nós perpetuamos as crenças, as manifestações culturais, tudo aquilo que nos é ensinado, né? E tudo isso é influência das pessoas que vieram antes de nós, dos nossos antepassados. E daqui a alguns anos, vocês vão estar contando essas histórias para pessoas mais jovens. E é dessa forma que a nossa cultura vai se manter viva, a partir dos registros. Então, galerinha, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Um beijo e até a próxima!